Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu ambiente de enriquecimento. Aqui quem fala é Igor Carboni e vamos embarcar nessa jornada para você ganhar mais ciência e ter decisão assertiva em todas as áreas da sua vida. Bora lá então? Nos últimos capítulos vimos que o processo de tomar decisões é um processo que fundamentalmente tem que ter um alinhamento, uma congruência com o seu coração. Então, para você tomar decisões, você precisa saber o que o seu coração quer para você. E para evitar confusões semânticas, quando eu me refiro a coração, eu estou dizendo o seu íntimo, a sua essência, o que realmente alegra o teu espírito, a tua alma, e não apenas ao que entretém a sua mente, a vaidade. Então, conversamos sobre essa diferença entre vaidade mental e desejo do coração. Fizemos a ponte lá com o módulo 1, desejo, e vimos que para você bancar uma decisão, você precisa de fé e confiança. Por uma premissa muito simples e muito básica da vida humana. Nós não sabemos o dia de amanhã. Por mais cálculos projetivos que façamos, por maiores com supercomputadores ali meteorológicos, você percebe que, mesmo assim, ainda existem surpresas meteorológicas. Imagina na condução de uma vida inteira, né? Se você tem ali supercomputadores quânticos que servem para calcular as probabilidades das atividades meteorológicas, que basicamente são elementos que não têm vontade própria, imagina pessoas que têm vontade própria e mudam de decisões e de escolhas conforme o tempo passa. Como é que você prevê o dia de amanhã, não só de uma pessoa, mas o seu amanhã e de todas as pessoas que te influenciam de um jeito ou de outro? É tão complexo que torna-se impossível você catalogar ou categorizar ou calcular com precisão cirúrgica esse amanhã. Portanto, a ideia é você focar naquilo que você sabe sobre você mesmo. E vimos que a ausência desse saber tem um termo chique. Próxima vez que você for conversar com seus coleguinhas, você vai falar, eu tinha insciência sobre esse assunto. E aí você vai ficar muito melhor na fita, porque todo mundo vai falar, nossa, o que é isso? E tudo mais. Pois é o desconhecimento de alguma coisa. Melhor do que simplesmente falar assim, não sabia. Né? Tem mais garbo e elegância. Então, insciência para a ciência. E essa imagem traduz muito bem essa ideia. O cara está numa zona de conforto, deitado ali num semi-sofá, confortável, com um abajurzinho do lado, e para você enxergar a escada que tira você da sua caixa, você precisa abrir mão da venda dos seus olhos. A venda que tampa os seus olhos é o que te impede de ver a saída do caminho. Portanto, para você abrir mão dessa venda, você precisa entender o que você ganha. E aí, essa incerteza, porque você não sabe o que você ganha ao mudar de conduta, ao tomar uma certa decisão, para você, de fato, fazer isso, você precisa estar baseado no seu coração. Você precisa ter um alinhamento de fé e confiança em você, no porvir, no amanhã. Se você é religioso, em Deus, no universo, ou seja lá que força que você queira pautar aí a sua vida, tá? Então, quando a gente fala de ciência, ou melhor, de insciência para a ciência, o que é? É desconhecimento que existem soluções para o seu problema. Carbone, eu não consigo ganhar mais de 50 mil reais por mês. O que acontece? Isso é um problema para você? É um problema. Né? Vamos supor, eu gostaria de ganhar 500 mil reais por mês, eu só estou ganhando 50. Qual que é a solução para o meu problema? Bom, em primeiro lugar, saiba que existem soluções para o seu problema. E é bom você saber isso no seu foro íntimo e não apenas teoricamente. Você deve entender e assimilar que existem reais soluções para o seu problema. Essas soluções, não cabe aqui o mérito de serem fáceis ou difíceis, ou serem isso ou aquilo, nenhum adjetivo neste momento é relevante para a discussão. O que importa é a existência de soluções. E para cada problema existe uma solução. Então, saiba que existem soluções no plural para o seu problema. Tá? Agora, como a insciência, ou seja, o desconhecimento, se mantém?
com crenças limitantes. E aqui é um termo bem jargãozão, né? De coaching, de autoajuda, talvez, se você quiser considerar assim, de mentorias e tudo mais ali, de palestras e tudo mais. Crenças limitantes. O que é uma crença limitante? Já deixei aqui na tela para você. É o senso de certeza sobre o que algo significa, e aqui é o primeiro pit stop, ali, o primeiro ping-pong do vídeo de hoje. Como assim, Carbone? Senso de certeza sobre o que algo significa. Bom, toda vez que você tem certeza sobre alguma coisa, eu te convido a ter dúvidas sobre as suas certezas. Eu te convido a não ter certeza de nada, de preferência. Porque toda vez que você afirma alguma coisa categoricamente, toda vez que você tem certeza de algo, você fecha a sua mente. Quando você coloca em dúvida, coloca na possibilidade de ser diferente, você abre a sua mente. Muito cuidado, que isso aqui vale ouro, cara. Isso aqui vale ouro. Eu vou repetir para você. Toda vez que você tem certeza de alguma coisa, você fecha a sua mente. E toda vez que você coloca em dúvida esse algo, toda vez que você, na sua mente, permite a possibilidade de outras situações, você abre a sua mente. Isso vale para absolutamente tudo que rege a sua vida. Desde algo tão banal quanto, por exemplo, todo mundo que age assim é assado, como para, por exemplo, qualquer coisa literalmente. Tá? Então, por exemplo, você pode achar que todas as pessoas são adjetivo, ou que, todas as pessoas são egoístas, ou que todas as pessoas são vaidosas, todas as pessoas são orgulhosas, ou a humanidade é isso, a humanidade é aquilo. Cuidado com afirmações categóricas. E você, ao ouvir essas palavras, eu tenho certeza que você já deve ter pensado assim, mas o Carbone falou várias palavras categóricas no decorrer desse curso. Pois é. Então, da mesma forma que eu estou dizendo para você colocar um ponto de interrogação na maior quantidade das vezes possível em todas as afirmações que você fizer, faça a mesma coisa também com tudo que você ouve, da mesma forma que eu faço com aquilo que eu falo. E eu afirmo apenas aquilo que eu tenho certeza. Mas essa certeza, ao invés de ser apenas uma crença, ela está baseada em fatos, ela está baseada em evidências, ela está baseada em realidades objetivas, tá? E mesmo assim, eu estou aberto à possibilidade de isso ser uma eterna teoria em construção e de repente, alguma coisa amanhã vir e provar que a minha certeza estava equivocada. Então, sempre mantenha sua mente aberta. Toda crença, toda afirmação categórica, ela é a própria causa da própria ruína. Então, inclusive, se você acha que, por exemplo, desse lugar eu não tenho mais nada a aprender, por exemplo, tá? No seu trabalho, com alguém que você se relaciona e tudo mais, cuidado com afirmações categóricas, porque talvez tenha. Então, mantenha a porta aberta para a possibilidade. Talvez no ambiente do seu trabalho, você realmente não tenha nada de novo a aprender, mas mantenha a porta aberta. Isso vai te facilitar muito a vida e as coisas. Beleza? Então, bora voltar lá. O senso de certeza sobre o que algo significa. Opa! Significado tem a ver com adjetivo, que tem a ver com qualidade, que tem a ver com subjetividade. Subjetividade novamente. Então, a realidade aqui é a realidade subjetiva. Então, você olha esse cara aqui na poltroninha e você pode pensar que o cara... você pode pensar o que você quiser sobre o cara. O cara, talvez, esteja pensando que aquilo está confortável para ele, que aquilo está bom para ele, que está ok ou legal do jeito que está. Mas ele desconhece o que está fora da caixa. E talvez assim nós nos comportemos em muitas áreas da vida. Talvez a gente tenha uma impressão subjetiva sobre alguma coisa. Nossa, isso é incrível, isso é terrível, ou isso é espetacular, ou isso é assombroso e tudo mais. Todo adjetivo é subjetivo. Todo adjetivo é subjetivo. Isso serve tanto para adjetivos positivos como negativos. Toda atribuição subjetiva de qualidade, ela é algo subjetivo e quase sempre emocional, que tem a ver com o seu estado emocional. E é aqui que você deve prestar muita atenção,
porque os seus estados emocionais, eles são imprescindíveis, em primeiro lugar, e podem ser refinados em segundo lugar. Ou seja, você pode se treinar para sentir mais emoções positivas do que emoções negativas. Você pode se treinar para sentir mais alegria do que tristeza. Você pode se treinar para sentir mais coisas boas do que coisas ruins. E você pode me perguntar, mas Carbone, isso é impossível? As coisas ruins fazem parte da vida, é impossível não sentir coisas ruins? E talvez seja, porém, que a predominância das emoções positivas também seja um fato na sua vida, isso também pode ser, contanto que você esteja aberto a isso, essa possibilidade, e que você treine para isso, que você treine a perspectiva numa atitude positiva, que você treine a sua perspectiva para ver as coisas boas, os ângulos bons, porque da mesma forma que existe um ponto de vista negativo sobre algo, existe um ponto de vista positivo sobre essa mesma coisa, que talvez esteja oculto. E você pode usar isso como um desafio para você brincar dentro da sua própria mente. Olha, é uma situação, né, péssima. Vamos supor que a primeira impressão que você tem é que é uma situação péssima. Agora, onde é que está o lado positivo oculto nessa situação? Vou procurar, vou encontrar. E aí você começa a exercitar a sua mente para encontrar o lado positivo que está oculto nessa situação que pode ser péssima para você. Então, esse tipo de exercício, ele vai condicionando a sua mente como um músculo para você identificar o lado bom das coisas. E isso vai fazendo com que as suas emoções sejam enviesadas para você experimentar mais emoções positivas do que negativas. Faz sentido que eu estou falando isso aqui para você? Coloque em prática esse exercício. Anota isso que eu estou te falando. Anota! Anota isso que eu estou te falando. Faça esse exercício de você perceber mais as emoções positivas do que as emoções negativas. E você pode ter certeza que isso vai melhorar a sua qualidade de vida, a qualidade das suas emoções, a qualidade dos seus pensamentos e, consequentemente, das suas atitudes. E eu não estou dizendo com isso para você ser bobo ou tonto, em você só ver o lado bom das coisas, mas em você se esforçar para ver o lado bom das coisas. E você vê a semente da oportunidade na dificuldade. E você vê o embrião da abundância na escassez. E você vê né, a semente, novamente, porque acabaram os sinônimos, e você vê a semente ou a promessa de uma situação favorável na situação desfavorável. Você vê a promessa, vamos supor, do oásis no meio do deserto. Você vê a promessa de uma vida repleta de felicidade na miséria e no choro da noite. Você acreditar na promessa do amanhã, do raiar do sol no meio da madrugada. Esse tipo de exercício, ele vai te condicionando a você virar a chave mental de insciência para ciência. Então, eu quero que você pense, enquanto eu estou falando aqui para você, de preferência digite, que é mais rápido, mas você pode anotar também e ir pausando o vídeo. Eu quero que você liste na sua vida, vamos lá, fazer esse exercício aqui. Eu quero que você liste, pelo menos no último mês, quantas vezes quais situações que você considera a um primeiro golpe de vista desagradáveis. Vai lá, eu vou te dar 5 segundos para você pensar nisso e escrever. Pausa o vídeo se for o caso. 5 situações que você considera desfavoráveis na sua vida, a uma primeira impressão. Ok. Essas situações que você considera desfavoráveis agora, você vai listar ou embaixo de cada uma delas, ou do lado, numa outra coluna, e fica à vontade para fazer o design do jeito que você quiser. Você vai se esforçar para ver o lado bom nessas coisas. E quebra a cabeça para isso, cara. Eu quero que você se esforce para realmente ver no mínimo, um lado bom em cada situação que você elencou aí como desagradável. E se você quiser, né, uma estrelinha ali, uma medalha dourada, você vai elencar 5 situações positivas para cada situação negativa, tá?
E medalha de prata fica com 3 situações positivas para cada situação negativa, ok? Então, vamos lá. Mais uma pausa rápida. Eu vou ficar aqui em silêncio por 5 segundos. Pausa o vídeo e faz essa atividade. Confia no pai que você vai entender logo mais por que você está fazendo isso. Bom, imagino que você já tenha feito isso, independentemente de quantas perspectivas positivas você encontrou nessa situação que a priori parece negativa para você. Em primeiro lugar, parabéns por você ter feito o exercício. Parabéns de coração, porque você já está à frente de 99,99999, sei lá quantos noves depois, por cento da população, que se contenta em ver o lado aparente, que se contenta com a fotografia, que se contenta com a crítica, que se contenta com a negatividade, que se contenta com a catarse da negatividade, que se contenta simplesmente em criticar, em ver o lado ruim. Você, pelo menos, viu um lado bom para cada situação ruim e 3 ou 5 lados bons para essa situação ruim. E conforme você vai vendo cada vez mais, se você fizer mais, se você fizer 7, 9, 15, 20, aí você vai ganhando conforme o ranking aí, Gold, aí, Platinum, aí você tem Diamond, Diamond Plus, Ultimate, Quintessence, por aí vai, ok? Quanto mais lados bons você vê para cada situação negativa, você vai percebendo que, peraí, essa situação não é tão negativa assim. De repente, o universo está me preparando para viver a promessa, para suportar a promessa. Quer um exemplo bem carnal disso? Você na academia. Vamos supor que você nunca fez academia e você vai lá meter uma barrona no supino. Se você nunca fez academia na vida e nunca fez exercício físico, chances são de que você, quiçá, vai levantar apenas a barra, né? O que dirá a barra com pesos ainda, com anilhas do lado. Agora, primeiro você está adaptando a sua conexão neuromotora para levantar a barra e depois você conseguirá suportar a promessa. Qual que é a promessa? Você ter ali uma teta proeminente, você ter ali um peitoral definido, certo? Você ter ali um físico bem trabalhado. Só que essa é a promessa. Agora, e o processo? O processo são as incontáveis sessões de academia, principalmente de exercícios de peitoral, que você vai ter que fazer para você desenvolver ali os seus músculos. Então, no seu primeiro dia, você está criando a base para você suportar a promessa. E a promessa pode ser você mesmo que fez para você. Você pode ter feito uma declaração assim: eu serei rico. Pronto, acabou. Legal, essa é a declaração. Você talvez tenha profetizado isso para você. Agora a questão é: e o processo para você realmente ser rico? E essa riqueza pode ser qualquer tipo de riqueza. E o processo? O processo é doloroso. Pergunta para qualquer pessoa que treina na academia. E você vai ver que não é legal. Eles não fazem carinhas felizes e agradáveis quando estão lá puxando 200 quilos ali num único braço ou coisa do tipo, ok? Então, é um exercício muito difícil, é complicado, é extenuante. Só que é justamente isso o que te dá a recompensa. Então, muitas vezes, você está sendo preparado para suportar a sua promessa. E para ser capaz de suportar a sua promessa, o que você deve fazer? Dar voz ao seu coração e confiar no processo. E você confia no processo quebrando as crenças limitantes. Por quê? Se você nunca foi numa academia, talvez ao pegar a barra pela primeira vez, pode passar um pensamento como esse na sua cabeça. Ah, eu nunca vou conseguir fazer isso. Nossa, isso é impossível. Nossa, é difícil demais. Nossa, isso não é para mim. Nossa, e etc, e etc. Esses pensamentos são a prova da tua força mental ou da tua fortitude mental. São a prova. E quando vem um pensamento desse, você tem que rebater com 3 a 5 argumentos positivos. Não é que isso não é para mim. É que eu ainda não estou preparado para suportar a minha promessa. É por isso que eu estou aqui. Eu estou me preparando para suportar essa promessa. Eu estou me preparando para suportar a riqueza ou para suportar o shape. Eu estou me preparando e para isso eu estou treinando. Eu estou me esforçando em direção a esse destino.
Esse é o tipo de mentalidade que você tem que ter. Quando você, por exemplo, está num emprego, seja um emprego CLT ou alguma coisa assim, e está difícil para você, e você sente que você vive uma vida de escravo, que você troca muitas horas do seu tempo para um salário mínimo, e mínimo no sentido mesmo de não ser tecnicamente mínimo, mas ser irrisório de tão pouco, você pode pensar que a vida se resume à caixa. Agora, vamos voltar aqui para a tela para você ver a caixa. E você vê que, na verdade, você está vendado. E é por isso que você acha que o seu trabalho é tudo o que significa na sua vida, é o máximo onde você pode chegar. Talvez você ache que a sua renda seja lá um salário mínimo, ou 2.000, 3, 5, 10, 15, 20, 50 mil, seja o máximo de renda que você pode ganhar. E eu te afirmo, e até coloco essas palavras no seu coração, você pode ganhar muito mais do que você está ganhando hoje. Você pode ganhar o dobro do que você está ganhando hoje. Você pode ganhar 3 vezes mais, 5 vezes mais, 10 vezes mais do que você está ganhando hoje. Como? Tirando a venda dos seus olhos. Primeiro lugar, tire o véu que está na frente da sua mente. É o véu que acha que a caixa tem um teto. É o véu que acha que a sua situação atual é o seu destino final. E esse véu, ele é composto por cada crença limitante. E aqui tem alguns exemplos. Ah, não tem como, a vida é assim mesmo, o sistema é assim mesmo. Você pode até se convencer, meio a contragosto, que está satisfeito. Você pode se convencer que está bom do jeito que está. Você pode se convencer que você não consegue. Ou melhor assim do que de outro jeito. Melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Já ouviu essa expressão lamentável? É melhor um pássaro voando do que 2 pássaros engaiolados, ok? Então, não tem essa de um pássaro na mão do que 2 voando. Pegue os 2 pássaros. Melhor um pássaro do que nenhum, entende? Então, vai para cima e quebre essas crenças limitantes. E aí, vamos voltar aqui. Por quê? Nesse ping-pong. Porque cada crença limitante ela deve ser combatida no momento em que ela ocorre na sua mente. E aqui eu vou dar um conteúdo um pouco mais avançado, tá? Um conteúdo que costuma ser passado nas minhas mentorias, mas eu quero enriquecer ainda mais esse módulo aqui para você. E veja, nem todo pensamento vem de você mesmo. Eu vou dizer de novo, nem todo pensamento vem de você mesmo. Existem pensamentos que lhe são sugeridos pela frequência do seu ambiente. Existem pensamentos que lhes são sugeridos pela frequência do seu ambiente. E isso tem até uma explicação muito simples. Da mesma forma que você, ao entrar numa piscina gelada ou numa banheira de gelo, tende a, equilibrar a sua temperatura com a temperatura da banheira, e aí é um princípio meramente termodinâmico. Da mesma forma, você, com a sua mente, tende a equilibrar a qualidade dos seus pensamentos conforme a frequência mental do ambiente onde você está. E se o seu ambiente é feito de pessoas que vivem demonstrando ativamente que são mal-humoradas, vivem demonstrando ativamente que têm mais condutas negativas do que positivas, cedo ou tarde isso vai influenciar os seus pensamentos até que chega o ponto em que você, digamos assim, dá razão a um pensamento que é sugerido de fora de você, por conta do seu ambiente. E seguindo esse mesmo exemplo da termodinâmica, o que acontece quando você, no seu corpo, entra num ambiente mais frio do que a sua temperatura corporal? Você vai trabalhar mais internamente no seu corpo, queimar mais calorias para manter a homeostase térmica do seu corpo, ou seja, para você manter a temperatura do seu corpo estável, mesmo que o seu redor esteja mais frio. Da mesma forma, é o que eu quero que você faça com cada crença limitante que entre na sua mente. Você vai utilizar esse princípio da homeostase de frequência e você vai, a cada pensamento negativo que vier na sua mente, você vai avolumar-se, você vai, sabe, com vários outros pensamentos para cima desse pensamento negativo e vários outros pensamentos positivos. E não é simplesmente você negar a realidade, mas sim você ver
a semente da oportunidade na dificuldade. E você ter consciência de que você está sendo preparado para suportar a sua promessa. Você está sendo preparado para você ser capaz de levantar a barra de supino com sei lá quantos quilos, vamos por 100 quilos ali, 3 dígitos bonito. Pô, levantar uma barra com 100 quilos, velho, que dá uns 120 quilos, não é para qualquer um, não. Certo? Dependendo da sua altura, é muito difícil você fazer isso. E mesmo você sendo treinado, tem uns caras que ralam para conseguir chegar a 100 quilos na barra. Então, para você que, vamos supor, aguenta só a barra, só 20 quilos, você está sendo preparado para suportar a promessa de 120 quilos. Você está sendo preparado para suportar a barra, que é você ter o shape que você quer ter, ou você ter as finanças que você quer ter, ou você ter o relacionamento que você quer ter, ou você ter a família que você quer, as amizades, os amigos, enfim, qualquer outra coisa que você queira, o conhecimento que você quer ter. Tudo isso exige, em primeiro lugar, um trabalho de fundamentação. E não é uma fundamentação teórica, é uma fundamentação prática. E essa fundamentação prática exige o quê? Prática. Exige exercício. E o exercício ele pode ser mental. Portanto, para você quebrar as suas crenças limitantes e você avançar no sentido de você viver a sua promessa, de você ter ciência e de você sair da caixa, quebre essas crenças limitantes no primeiro instante em que elas vêm na sua mente. Combinado? A partir do momento em que você quebra essas crenças limitantes, e aí você se acostuma a fazer isso, o seu subconsciente começa a aprender isso. Vimos no terceiro módulo, autossugestão, a sua fazenda mental. Você plantar várias vezes pensamentos positivos, logo esses pensamentos darão frutos. Logo o seu subconsciente vai assimilar essa ideia. E os frutos dos seus pensamentos positivos cairão na terra da sua mente e germinarão nessa terra fértil. E aí, os seus próprios pensamentos positivos gerarão outros pensamentos positivos. Tudo que você precisa fazer é pensar positivamente, nutrir isso como você nutriria uma plantação. Beleza? Então, como é que você passa de fase aqui da insciência para a ciência? Em primeiro lugar, conhecimento. Tá? Aqui, esse carinha, ele não sabe que não sabe. O cara tá com a venda na frente dos olhos. Ele não sabe que não sabe. Ele nem sabe que não tem, ou melhor, ele nem sabe que tem uma escada ali na frente dele. Então, ele não sabe que não sabe a solução para o problema. Depois ele vai saber que não sabe que existe uma solução para o problema. Ele, putz, vai pensar assim, nossa, é verdade, existem soluções para o meu problema. Ainda com a venda nos olhos, existem soluções para o meu problema. Esse lugar onde eu estou não é o único lugar onde eu poderia estar. Esse lugar onde eu estou deitadinho, bonitamente, aqui nesse sofá enfadonho, não é o único lugar onde eu poderia estar. E talvez existam outros lugares melhor do que esse, ou melhores do que esse. Certo? Então, olha só, aqui é mais um conteúdo denso, denso, e vai além das palavras. Então, presta atenção nas entrelinhas, ok? Primeiro lugar, como é que você passa de fase? Abre mão da obsessão da teimosia. A teimosia é uma estagnação, é um senso de certeza. A obsessão te limita, cara. E aqui você vai ver um monte de cara que fala assim, não, mas tem que ser obcecado pelo sucesso. Você pode desejar muito sucesso, mas se você for obcecado pelo sucesso, você vai ser obcecado em fazer a mesma coisa para o sucesso. Você vai ser obcecado no mesmo modus operandi. E aí você pode endurecer o seu coração. Aí lascou. Se você endurece o seu coração, você deixa de ter a sensibilidade necessária para você se conectar com as pessoas, para você se conectar com os outros corações que as pessoas têm, criar relacionamentos e com isso aumentar e amplificar as suas riquezas. Então, cuidado, a obsessão ela é uma armadilha. E existem pessoas que têm manifestações aí meio que disfarçadas de estagnação, e uma delas é a obsessão. Uma pessoa que, vou dar um exemplo, tá? Se relaciona várias vezes com o mesmo perfil de pessoa, e o mesmo perfil de pessoa que não dá certo. Aí vai lá, namora 3 meses, termina, vai, namora 3 meses, termina, vai, namora 3 meses, termina, vai, e assim sucessivamente. Ela está obcecada, ela está estagnada na vida dela. E para você, tá? Se a carapuça servir, não foi intencional, ok? E para você sair dessa obsessão, você precisa abrir a sua mente.
você precisa saber que existem soluções para o seu problema, mas que todas essas soluções exigem esforço e trabalho da sua parte. E se você não quer trabalhar, se você não quer se esforçar, se você não quer suar e fazer o sacrifício necessário, sinto muito, mas aí o sucesso não é para você, porque cada vez que você tem mais coisas, você tem mais responsabilidades e você tem mais desafios e desafios cada vez mais difíceis para você enfrentar. Os chefões passam a ser mais difíceis no jogo. E, em termos financeiros, gerir riquezas financeiras é um jogo. Então, esse jogo, ele tem níveis. Você tem níveis, tá? Por exemplo, você tem aí, pensando, nível de sobrevivência. E aí você tem aí, como é que você se vira para trocar suas horas, para sobreviver e ficar nessa. E vender o almoço pela janta e não ter tempo para mais nada. Aí você tem que dar uma esticada, você tem que ser criativo. Você tem que ser o que em inglês se chama de resourceful, que não tem uma tradução muito específica no português, mas é basicamente alguém que é hábil em utilizar os recursos que tem à sua disposição e hábil também em ser criativo para combinar recursos diferentes na utilização e na criação de novas soluções para os problemas que tem. Tudo isso tem a ver com resourceful, ok? Então você precisa ser meio criativo, você precisa ser meio, sabe, inovador para você sair da corrida dos ratos, para você, por exemplo, tendo várias contas para pagar e você tendo um emprego que te dá essa falsa sensação de estabilidade e segurança, você tem que ousar, arriscar, apostar no incerto para você, digamos assim, superar esse nível. Depois que você está no nível sobrevivência, tá? E esse nível aí, ele vai muito além do que parece, ele vai muito além do que as pessoas costumam pensar que é, né? Porque sobrevivência não é só você pagar as contas, mas é você também ter o mínimo de dignidade para a sua vida, você ter as mínimas possibilidades de comprar coisas para você, de planejar alguns investimentos. E aí você vai tranquilizando a sua mente. Aí o dinheiro passa a não ser uma emergência para você. Passa a ser uma importância, ok, mas não uma urgência tão emergente assim. E aí, com isso, você consegue ter tempo para pensar em criações cada vez melhores. E aí você começa a refinar cada vez mais o seu trabalho, cada vez mais, cada vez mais. E aí você percebe que existe a barreira da acomodação que deve ser vencida e ela é constante. Então você tem acomodação em cada degrau que você percorre até que você finalmente chega na conclusão de que você tem que escalar o seu trabalho. Você tem que tornar o seu trabalho realizável por várias, ou melhor, o seu produto, o seu serviço, consumível por várias pessoas aí ao redor do mundo, sem que você precise dedicar horas do seu tempo para lidar com essas pessoas. Essa é uma das razões pelas quais eu estou gravando esse conteúdo aqui para você. Só que esse conteúdo aqui, na verdade, ele é uma proposta muito grande, uma proposta gigantesca de vida. Então, eu já tenho, na altura desse campeonato agora, eu já tenho vários outros cursos que já foram gravados e vendidos. Então, meu trabalho já está escalado nesse sentido. Agora, o seu também pode estar. O seu também pode abranger mais gente sem que você precise entregar horas e trocar horas do seu tempo para você ter o retorno. E aí você percebe que legal, aí tô escalando o meu trabalho, tô escalando. Você já está saindo do nível de sobrevivência para ir para o nível de abundância. Mas abundância, sim, nível beginner, né? Abundância nível principiante. Depois que você está nesse nível, você começa a escalar legal. Então, e agora? Aí chega a hora de você contratar mais pessoas, tá? De você contratar uma equipe. Aí você contrata uma pessoa para te ajudar, aquela coisa e tal, talvez um freelancer, aquela coisa, para editar o vídeo, para fazer uma prospecção ativa, quem sabe, para fazer ali criações gráficas para você, um social media e tal. E aí você vai escalando cada vez mais, cada vez mais. Isso vai contratando mais pessoas. E aí você percebe que a sua agenda e o seu espaço, ele deve ser estrategicamente preenchido. E cada minuto do seu dia, você deve abranger o maior número de pessoas possível. E aí, cada vez mais que você faz esse movimento de um para muitos, mais dinheiro você passa a movimentar. Porque mais energia você passa a movimentar de você para várias pessoas de uma vez só, e você não se extenua, você não se cansa, tanto quanto você trabalhando apenas para uma empresa, que seria o equivalente a 1 para 1. E aí você também tem várias energias desse público direcionadas até você.
E aí você começa a ter um fluxo maior, porque se 1.000 pessoas pagarem R$ 1.000 no seu produto, parabéns, você já é milionário. Então, veja que não é um número assim super estratosférico, são apenas 1.000 pessoas que compram um produto de R$ 1.000. Não é muito, cara. Pô, tá, legal. E aí você pode ir fazendo a fração cada vez mais. Se você vender um produto de 500, se você vender um produto de 200, se você vender um produto de 100. Então, aí você começa a perceber que existem maneiras de você difundir o seu alcance, e vimos isso também no módulo 4, conhecimento especializado, você gerar demanda, e você percebe que, dá para uma pessoa fazer várias ofertas diferentes. Na sua produção de conteúdo, você pode atrair várias pessoas para suas redes sociais, para as lives que você faz, para as palestras que você faz. E aí você começa a perceber que isso é muito mais rentável do que você ficar ali trabalhando como CLT numa empresa. Faz sentido isso que eu estou falando para você? Legal? É lógico que aí, veja que é um processo que tem altos e baixos, digamos assim. Você primeiro tá no 1 a 1, vamos supor, modo CLT. E aí você começa a vender algum produto, algum serviço, uma renda extra, e você começa a ter tempo e tranquilidade financeira para pensar em algo para você. Aí vamos supor que a sua renda extra já supere o seu salário. Legal, você pode sair do trabalho e se dedicar à sua renda extra. Aí você começa a perceber que você precisa ter uma difusão grande para muitas pessoas. E aí você começa a produzir conteúdo para várias pessoas sem deixar de ter a sua fonte de renda. Legal. E aí você começa a perceber que com essa geração de demanda, com esse volume, você consegue aumentar o seu ticket individual. E aí você começa a migrar e aumentar a qualificação do seu produto individual, que outrora você estava lá na empresa ganhando X, você passa a ganhar 100 vezes X para você atender uma pessoa. Isso se dá por conta da geração de demanda. Quanto mais pessoas te conhecem, maior a chance estatística de pessoas que podem pagar 100 vezes X pelo seu tempo entrarem na sua vida. Faz sentido isso aqui para você? Talvez seja uma obviedade. Agora, lembre-se que isso pode acontecer na sua vida. Isso pode acontecer com você. Só que para isso acontecer, você precisa abrir mão da sua obsessão, da sua estagnação. E essa estagnação, ela é ardilosa, ela é sutil. E você pode achar que está correndo, 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 e na verdade você está andando em círculos. Na verdade você está correndo numa esteira, você está correndo numa rodinha, gerando ali energia mais para os outros do que para você. E perceba que para você ter sucesso, isso deve ser um equilíbrio, um balanceamento de você gerar energia para os outros, mas ter essa compensação de volta. E a maneira mais rápida e fácil de você conseguir essa compensação adequada é você gerar com a sua garra, com o seu comprometimento para muitas pessoas. E aí, essas pessoas, chances estatísticas são que elas vão dar apenas um pouquinho da energia delas de volta para você. Só que esses pouquinhos somados equivalem o seu muito que você entregou para o próximo. Então, continue entregando muito para as pessoas, continue entregando muito para o próximo. Agora, pense que você pode entregar para mais pessoas de uma única vez, beleza? Então, por enquanto, vamos ficando por aqui, senão o vídeo vai ficar extremamente longo, tá? Perceba que paramos no seguinte ponto: obsessão. Obsessão, teimosia, bitolamento e tudo mais. E cuidado com quem fala que obsessão é positivo. Não é. Você sempre deve estar aberto ao novo. Sempre mantenha a mente aberta. Quem fecha a mente também fecha as comportas do fluxo de energia na vida dessa pessoa e, consequentemente, do fluxo de dinheiro. Beleza? Isso se aplica a dinheiro, se aplica a relacionamentos, a família, a amigos, a o que for, tá? A tudo. Então, com alguma, vamos supor, com a sua esposa, com o seu esposo, sempre mantenha a mente aberta, sempre mantenha a disposição, em primeiro lugar, de mudar de conduta. E se você é desses que, não, mas aí eu não mudo, eu só melhoro, cuidado. As pessoas mudam sim. Elas mudam sim. As pessoas mudam porque, primeiro, você não é uma pedra que não muda, você não é uma árvore que tem raiz no mesmo lugar, você é uma pessoa. E você pode mudar sim, e deve mudar para melhor. Portanto, sempre mude para melhor, mas mude. E se isso for necessário, você se reinventar, reinvente-se. Principalmente, vamos supor, se for uma situação aí de uma parceria comercial e você percebe que você tem que ser um novo você para atender essas novas demandas, então faça isso. Se no seu relacionamento você percebe, lógico, guardadas as devidas proporções, que você deve
digamos assim, acomodar o seu parceiro ou parceira que é muito diferente de você, faça isso. E certifique-se que também o seu parceiro tem essa disposição de fazer isso para você. É uma via de mão dupla. Então, tenha essa disposição para você mudar, para você repensar as suas atitudes e não apenas repensar, mas colocar em prática essas mudanças. E isso só você vai saber conforme a sua situação, a sua vida. Combinado? No vídeo de hoje é só. Vejo você no próximo vídeo!